Yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e ontem teve a última dança do formato e você nem sabe. Ou sabe, eu não sei como é que tá o teu nível de informação sobre essa porcaria de jogo. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder conversar com vocês um pouquinho, bem por cima, sobre dois eventos que rolaram, eventos Premier, né, o ICS que rolaram nesse último fim de semana. Tivemos o ICS Lille, que rolou na França, né, e tivemos também o ICS 3x3 de time em Santiago, no Chile. E esse torneio, ele tem algo especial, mas pra você ver como tá foda, né? Tá, assim, o formato tá um pouco difícil, a Banlist fez coisas bem impactantes, mas ainda assim não é como se tivesse uma comoção das pessoas pra poder ver a última dança do formato, né? Teve uma última dança também lá no OCG, tem um repórter da Road of the King, mas eu acho que eu nem vou falar sobre, porque a Banlist já aconteceu e vai resetar depois daquele último reporte, mas por aqui o formato vai resetar, mas não é por causa de Banlist ou algo do tipo, é porque Rota vem aí, Rage of the Abyss vem por aí, então vai trazer coisas que vão mudar dinâmicas de como os decks funcionam, vai ter mudanças com relação ao Mucharm Wars, vai ter mudança com relação ao uso de Azamina, vai ter diversas mudanças, então a gente precisa, quer dizer, o jogo vai se readaptar. Porém, para esse torneio, eu fiz esse vídeo aqui em cima que eu comentei com vocês alguns resultados de regionais, certo? E nesse resultado de regionais nós vimos que o Snake Eye não vinha performando, pelo menos não nos regionais. O Yubel performando absurdamente e o Snake Eye não vinha performando muito mais do que outro deck que a gente considera rogues, de Voiceless, talvez deve ter tido a mesma representação de Voiceless e tal. E à medida em que ia saindo parciais de como o Snake Eye estava no torneio, só retificava essa ideia de que o Snake Eye acabou. Eu sei que quando teve lá o vídeo, e aí eu já vi diversos comentários com relação a isso, né? Quando saiu a Banlist, muita gente, inclusive eu e todas as outras pessoas que produzem conteúdo de Yu-Gi-Oh! Tava falando que o Snake Eye tava muito difícil, a Banlist devia ter machucado mais, teve pouca mudança, pouco impacto e tal, mas à medida em que você vai vendo os jogos do Snake Eye, por exemplo, no DB, que eu tenho um canal que você acompanha os meus jogos, por exemplo, à medida que você vai vendo aquilo e que você percebe que tem uma certa fragilidade ali no Snake muito mais do que tinha antes, à medida em que os resultados iniciais de regionais, por exemplo, mostram que o Snake não vai topando, você chega à conclusão de que esses caras falaram merda, como assim? A Banlist machucou e machucou pra cacete o Snake Eye, porque ele não vem performando recentemente. E quando você joga, você vê um pouco penoso ali a parada. Então, esses caras não sabem de nada. É claro que o Snake Eye morreu. Sim, esse é o decreto de vagabundo. O Snake Eye morreu. Nós não tivemos Snake Eye ganhando, o que pode corroborar com a tua ideia. Mas se depender do jogador brasileiro, o Snake Eye não vai morrer. É engraçado, esse torneio teve, lá no ICS de Chile, alguns times brasileiros que foram jogar. E sabe do que eles estavam jogando? Todos, absolutamente todos, estavam de Snake Eye. Tem um motivo, os caras não são burros, inclusive eles são excelentes jogadores. Excelentes jogadores. Mas a visão é: o jogo mudou, a Banlist machucou o Snake e adaptações precisam ser feitas. Tá sendo engraçado ver como o Snake Eye tá rodando na mão dessa galera que fez top nesses YCS, por exemplo. Então hoje vamos debater um pouquinho, porque essa é a última dança do formato atual, porque Rota vai chegar daqui a pouco. Então o último torneio Premier foi agora, e depois vai ser impactado por Rota, o Snake Eye vai ter Azamina, o jogo vai mudar, o Force, enfim. Vamos tentar entender um pouquinho essa Last Dance que ninguém se importa na verdade. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? Só por cima, não tem-se tantas decklists, mas na verdade não importa muito, tá? Algumas coisas que a gente vai passar por cima do formato. De novo, é a última dança, e independente do que aconteceu de tendência aqui, isso vai mudar porque daqui a pouco reseta o jogo de novo. Então, foda-se, pra falar bem a verdade. Importa pra quem tava jogando e tal, mas pra quem tá acompanhando como eu e você, muito pouco. Enfim, quem ganhou o torneio lá no ICS Lille, que inclusive teve 1.897 pessoas jogando esse torneio, tá? 1.897 pessoas jogando esse torneio aqui na França. Fazia tempo que não tava tendo eventos na Europa, né? Tá tendo toda uma questão com a Konami, com o continente europeu com relação aos torneios, o ICS e tal, e agora teve um e deu quase 2.000 pessoas. Pois é. Quem ganhou esse torneio foi um cara de Yubel, o que é esperado. O Yubel é o deck que menos sofreu na Banlist e teoricamente é o melhor deck. Ele é o deck que todo mundo tá querendo usar. Inclusive,
Eu comentei sobre isso um pouco lá no vídeo de banlist que eu falei, de que o Bell, aparentemente, quem tinha tomado menos, ele ia ser naturalmente considerado como sendo o melhor deck, o deck vencedor da banlist, mas isso ia causar dinâmicas novas em como o formato ia rodar, porque o Will Bell toma coisas diferentes do que o deck que até então era o principal, que era o Snake, tomava. Então isso muda realmente, tá, as coisas. E o segundo colocado... foi a planta, né? O deck de planta. Não tinha decklist, queria ver, mas não deve fugir muito de decks semelhantes àqueles que a Jessica usava, né? Mas eu queria muito ver, impressionante. Qualquer torneio europeu vai ter um planta link lá. Não é a Jessica que tá usando, é um alemão que usou isso aí. Mesmo assim, o planta tá lá, foi o vice-campeão. Seguido por Will Bell, pilotado pelo Yasini. E se eu não me engano, o Yasini estava invicto lá em uma das matchups que chegou no top, né? Inclusive esse torneio foi streamado, mas eu não gravei nada, eu não fiz nada sobre. Enfim, e aí, fechando o top 4, nós tivemos um Tenpai Dragon. Pois é. Aí no top 8, o Tenpai Dragon, inclusive, né? Com campo e tal, pois é. No top 8 nós tivemos um White Forest Runic, legal. Um Will Bell, um Ritual Beast e pra fechar, outro Tenpai Dragon. Esse foi o top 8, tá? O top 8 do torneio teve simplesmente aqui, ó, 3 Will Bells, um Planta Link, né? Dois Tenpai, um White Forest e um Ritual Beast. Nada de Snake Eye. E nem de Voiceless também, porque aqui não é regional, né? Enfim, seguindo pro top 16, Will Bell teve um Snake, olha só, um Snake Eye, Chimera, beleza. Labyrinth Tenpai, Labyrinth, beleza. E aí tem um que não tem todas as informações até o momento, né? Ó, tem um Voiceless aqui, hein, chupa-te. Um Voiceless que usa Dogma e Fiendsmith, aparentemente. Will Bell, Fire King, Will Bell, Tenpai, enfim. Melodious, White Forest e Tenpai. Não tem ainda não tem todos os decks disponíveis aqui, né? Ia ser legal que tivesse todos, mas ainda não tem. Mas, no final, no top 32, tivemos 10 Will Bells. O que sim é um uso... o maior uso dentro do top, mas o deck que tem maior uso no top 32 é Will Bell com 10 usos. O segundo é Tenpai com 5 usos. O que isso implica? Implica que tem coisa pra cacete diferente jogando, né? Pois é. Então foi basicamente esse aqui que aconteceu no ICS Lily, com o Will Bell tendo uma dominância e nada de Snake Eye fazendo algo relevante. Então tem algumas coisas que de fato tem a ver com a localidade das pessoas e como que elas gostam de jogar e tal, tanto que né, é quase que inimaginável se imaginar esse Planta Link fazendo segunda colocação em um torneio que rolar nos Estados Unidos ou na América do Sul, por exemplo. Mas lá não, a galera é ferrenha jogando de planta. Mas enfim, o assunto do meu vídeo que eu queria trazer mesmo é muito em volta do Snake Eye, porque o Will Bell é latente, todo mundo já sabe disso, de que a banlist irritou pouco ele teoricamente é o melhor deck, ele tem muitas coisas diferentes pra fazer, e aqui a gente vai pra próxima parte, onde de fato o Will Bell realmente é o principal deck, né? E aqui nós temos top 16, porque é um 3x3, né, um torneio de time, o que é muito legal e ele mitiga variância negativa. Eu já comentei isso aqui com vocês, né, ele mitiga variância porque tem 3 pessoas, teoricamente você vai com 3 jogadores muito bons, então um jogo que eu perderia por variância, eu fui benzão no suíço, chegou no top, eu briquei. A variância vai jogar contra você em algum momento, né, mas se você tem outros 2 jogadores, é difícil que a variância pegue vocês 3 ao mesmo tempo, tá ligado? Então você mitiga o fator variância que o card game te dá, por ser um card game. Então, que de fato tem diversos fatores de aleatoriedade. Então, o fato de ser um torneio 3x3, ele é muito bom por causa disso, né? Ele mitiga esse fator de aleatoriedade, ele tira a variância e aí tem muito mais um resultado real, teoricamente, né? Enfim, nós tivemos aqui dentro desse torneio que teve apenas 372 jogadores, tá? Nesse YCS 3x3, apenas 372 jogadores. E aí você divide por 3, você tem a quantidade de times. Nisso, 16 times farão o top final, digamos assim. Beleza, então nós tivemos o campeão como sendo um trio de argentinos, jogando de Will Bell. De fato, o Will Bell aqui performou bem pra cacete, inclusive os decks deveriam ser feitos em volta do Will Bell, né? Esse era o plano inicial, provavelmente de todo mundo. E o Bell teve 21 slots, tá? E de novo você tira variância, inclusive variância negativa de uso de tech, de ataque contra você, por exemplo, né? O que é interessante também. E o Bell foi o grande campeão. O segundo colocado foi os peruanos, que um deles tinha Snake Eye, Fiendsmith, Caixeira, e 2 deles tinha Tenpai Dragon. Se você desce ainda pro top 4, nós tivemos um Voiceless, um Tenpai Dragon e um Snake Eye, que também é Fiendsmith, Caixeira. E fechando o top 4, você tem aqui um time que foi todo de Will Bell. Então, dentro do top 4, nós tivemos 2 times, onde todos eles usavam Will Bell,
E aí 2 times onde tinha Tenpai Snake, o outro tinha Tenpai Snake e Voiceless. Então essa foi a configuração final do top 4. Se a gente desce pro top 8, tem mais um time aqui, né, no caso de estadunidenses, que foi de Yubel, Ritual Beast e Tenpai Drago, decks diferentes. E aí a gente começa a chegar em alguns dos times brasileiros, né, porque tivemos o time do Marim em Marianos, porque tem o Pedro Henrique Nogueira, que eu acho que o nome dele é Mariano em algum momento, o Rafael Mariano O'Hide e o Santiago Marim Lopes. Eles todos foram jogar de Snake Eye. O Snake Eye muito diferente. E aí é que entra a parada que eu queria comentar um pouquinho com vocês, né? Se depender dos jogadores brasileiros que foi jogar esse torneio, o Snake Eye não morreu. Inclusive, eles foram jogar porque eles acharam que essa era a melhor opção, o que é interessante no mundo onde você diz que o Snake Eye morreu, por exemplo, porque você não viu o Snake Eye topando no regional, porque você viu os jogos do DB e você acha que o Tenpai tá fraco. Então, teve mudanças na banlist, então significa que o deck tem que ser adaptado. Inclusive, provavelmente ninguém tava esperando jogar contra Snake Eye de verdade, né? Assim, quando chegou no pega pra capar, provavelmente ninguém esperava jogar contra Snake Eye, justamente por causa da perspectiva que você tem. Então, os jogadores bons brasileiros, nesse caso, eles tentaram explorar essa parada, o que eu achei bem interessante. Os decks deles são bem diferentes e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. A gente desce pro próximo deck aqui, que tem Tenpai Dragon mais Yubels, mais Yubel e White Forest e Tenpai Dragon, outro argentino que tem um deck de Unchained de Fiend Smith, legal, com Yubel e White Forest. E aqui a gente tem mais um time de brasileiros, onde tem um White Forest e 2 Yubels. Beleza, esses caras aqui eles foram diferentes, né? No caso, o Leonardo Silva, eu não sei quem são esses caras. É o Léo, né? É o Léo que foi o campeão nacional lá de Caxira e Raid Raptor. Eu acho que é. Eu não lembro qual que é o nome dele. Foda-se também, né? É Martins, é Leonardo Martins, né? Bom, acho que aqui não é ele. E aqui embaixo nós temos o time da D1. Tem o profile deles aqui que os caras colocaram, então eles fizeram filho da puta. Quando eu olhei aqui não tinha a porra do profile, eu fui colocar no DB as cartas, mas tudo bem. Todos eles também jogaram de Snake Eye, Fiend Smith, Caxira. Aqui embaixo nós temos mais Yubel, mais Yubel, mais Yubel e muito Tenpai. Muito Tenpai e muito Yubel. Se você olha o corte geral, nós temos 21 Yubels no top 16, lembrando, top 16, você multiplica por 3, tem a quantidade de decks no geral. Tenpai Dragon 11 e 8 Snake Eye, que ainda foi, sim, o segundo colocado aqui em relação ao uso, né? Mas nós temos em 2 times brasileiros 6 Snake Eye já aí. E aí, de resto, é um Snake Eye pingado aqui e ali. Pois é, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? O Snake Eye, que eu vou botar aqui no DB pra vocês, quer dizer, isso se o DB me auxiliar, né? E me permitir usar essa desgraça dessa plataforma. Então, eu vou tentar acessar aqui o DB com vocês. E nós vamos acessar o Snake Eye D1. O time da D1 fez top 16, né? Com o Matheus Moreno, o nosso call favorito Eric Desires Lima e também teve o Rafael, né? Que estava no time que fez top 16 nesse torneio usando o Snake Eye. Esse é o Snake Eye que eles usaram. Se você acompanha bastante o DB, joga bastante no DB, você deve ter percebido uma tendência crescente, absurda, em como o Snake Eye está sendo jogado nas ranqueadas do DB por jogadores bons, que tem muito caixeiro envolvido. Aquela ideia inicial de que o Fire King parecia ser para onde as pessoas iriam jogar de Snake Eye, ele caiu por terra. Inclusive, eu achava que o Fire King seria uma das melhores abordagens. Talvez agora com o Canix isso mude, mas não foi pra frente. Não foi pra frente, o deck é estranho. E eu não lembro de ter visto muitos resultados bons e tal. Inclusive a galera que foi jogar, os brasileiros que apostaram no Snake Eye, não apostaram no Fire King. Eles apostaram em uma outra abordagem. Muito Fiend Smith, muito Caxira e aí o Snake Eye. Onde nessa decklist em 60 cartas, em um deck em que o Snake Eye já estão mexidos, é que através de engines secundárias você não chega no Snake Eye, mesmo assim a engrenagem de Snake Eye foi escolhida em detrimento de outras. O que é muito bizarro. Esse aqui é o deck da galera da D1, né? Então, vocês sabem, vocês conhecem a D1. A D1 também, ela tem o Paulo lá mentorando eles. Então, como que a gente pode esperar um deck diferente desse, né? Com 20 hand traps aqui embaixo, com mais 3 aqui em cima. 23 hand traps com mais um draw. Meu Deus do céu, 24 hand trap no main deck. Tudo bem que é em 60 cartas, mas a proporção vai compensar se você estivesse usando 15 em 40, muito provavelmente, né? Então, tá aí. É claro que eu falo zoando, né? O Paulo não quer jogar de hand trap só porque ele quer, né? Porque ele gosta de jogar de hand trap. Depende do formato e tal, enfim, é só uma brincadeira. Mas tá aqui, com uma caralhada de hand traps, 24 na decklist dele. Os Caxiras, que no caso é o Unicórnio, Fenrir e o Birth, apenas, que eles estão usando, né? No caso, o Fiend Smith, eles maximizaram pra cacete os Fiend Smith,
usando inclusive 3 Tract. Eles explicam no profile deles lá. Tem o Small World que faz ponte com N coisas. A decklist inclusive é moldada, buildada para você fazer ponte com o Small World. Através do Small World você consegue chegar no Snake, ou no Cache, ou no Fandsmith, depende. Ou se você fez jogar e tem Small World para trás, você transforma em Hand Trap. Coisas que o Small World sempre fez, né? Mas essa é a decklist que eles fizeram. Em menos cartas, a engrenagem de Snake Eye acaba te dando mais cartas de Snake Eye para você ver e cartas ruins, porque as melhores estão, né, limitadas, e desse jeito, com o pop vindo na mão é um lixo, essas cartas vindo na mão é horrível, então eles esconderam essa carta, aumentando a quantidade de cartas no deck que eles têm pra usar, e mesmo assim eles falaram muito bem do deck, tá? O que é interessante. Se a gente for dar uma olhada também no deck que o time do Raichu usou, e eu tentei pegar a decklist aqui lá do vídeo de profile que eles fizeram, a gente vê uma coisa parecida. Eu posso estar errado em alguma coisa na decklist aqui, mas salvo engano é mais ou menos isso. Em 45 cartas, né? Eles também usaram menos Oak do que o pessoal lá que usou Tree Off, porque o Oak, se tem uma carta face up, ele dá efeito traz west do deck, né? Todo mundo sabe disso. Enfim, mas aqui eles fizeram essa decklist. O uso de Kashtira tá diferente, né? No caso é 2 Fenrir. Eles usam o Terraform, né? O pessoal da D1 falou que o formato tá um pouco estranho, tá um pouco aberto, então o uso de draw pode te comer, e se você acabar tomando um Paraísos, que é bom porque você escolhe entre o Unicorn e o Fenrir, dependendo do momento, um deles é quem vai ser bom em detrimento ao outro, mas você acaba tomando draw nessas coisas, o que é muito ruim, e aí você tá trancado em Fandsmith, é meio bosta. Realmente é. Mas aqui eles ignoraram isso e eles usaram, né? No caso, o Terraform, que é muito bom também, porque você acaba dando TTT fake pega no Terraform, e o Terraform pode pegar o campo de Kashtira, por exemplo, o que faz sentido, né? Porque os Kashtiras são bons quebrando o campo, e a dinâmica de deck deles é diferente, porque eles usam Board Breakers, né? Inclusive tem diferença no deck do Raichu e do deck do Pedro Henrique, que no caso o Raichu usou Ash Blossom, é um monstro a mais e tal, e o Pedro Henrique usou Metal Tronos, tem alguma diferença na decklist deles, né? Mas o ponto é só isso, a jogabilidade do Snake Eye no formato tem que ser diferente, e eles abordaram de maneiras diferentes o uso do Snake Eye no formato, e mesmo assim foram bem. E os caras devem ter treinado pra cacete e chegaram à conclusão que era melhor jogar com isso aqui do que ficar batendo cartinha com Yubel, que a Mirror é ruim e ele toma algumas coisas doloridas. Inclusive os decks são feitos para poder pegar. Por exemplo, nesse deck de Board Breaker, os caras usam um monte de Raigeki aqui, um monte de Eclipse, Metal Tronos, Droplets, Mulcharm, e além dos Nibiru com Impermanence pra frente e tal, que no pós-side eles falaram que ficava com muita carta indo segundo, apesar do deck preferir provavelmente ir primeiro, né? Mas o que eu percebi é que essas limitações do Snake Eye acabam fazendo com que você jogue com um monte de engrenagem solta, tá ligado? E as engrenagens soltas, elas não conversam entre si, o que é loucura. O que faz com que esse deck seja, no final das contas, jogar de Snake Eye acaba sendo o quê? Jogar com um deck de good stuff. Jogar com um deck de coisas boas. E o Snake Eye é a engrenagem que te dá coisas boas, fortes, com mais longevidade. O Snake Eye é uma engrenagem muito forte, todo mundo já sabe disso, como ele não morreu e tem como usar, então eles escolheram usar. Porque, além disso, você usa engrenagens de Kashtira, que são boas de N formas diferentes, né? Inclusive, quebrando o campo com o Fenrizão da massa, colocam corpos múltiplos no campo com o uso do Birth, por exemplo. O Fenrir é bom batendo e tirando cartas do cara, né? O Fandsmith consegue fazer Cisa, o Didier, e aí, ainda assim, por pressão no campo, matando cartas e tal, pra volta, ficando como follow, e esse deck não tava muito visado. O que é interessante, cara, a abordagem de deck que eles escolheram usar. E a engrenagem de Raging Phoenix aqui com os Elentes é porque, segundo eles, precisa matar. Precisa matar. Não dá pra você deixar os caras voltar, porque o follow-up que da volta é muito forte. Então tem que quebrar a mesa e matar, e foda-se que você ficou com 0 cartas na mão. E o fato desses caras aqui não ter usado Hand Trap é loucura, né? Porque o Yubel é um deck que faz uma mesa fortíssima, mas eles escolheram essas decks que em conjunto quebram a mesa de maneira consistente, pelo que eles disseram no profile dele, por exemplo. E é doideira, cara. O deck de Snake Eye joga dessa forma aqui agora. O Snake Eye é uma engrenagem forte? É, mas todos eles falaram que vira e mexe, tem jogo que você nem vê o Snake Eye. Mas essa engrenagem... Mas se você não viu o Snake Eye, você vê outra coisa, né? No caso desse deck aqui, Board Breaker com o quê? Kashtira e também o Fandsmith. E eles são bons o suficiente. É um deck de good stuff onde o Snake Eye bota um pouco do teto pra cima e um pouco da estabilidade do deck pra frente.
doideira a forma que tá sendo jogada, tá? Ela é muito diferente, essas cartas são muito importantes. Muito importantes. E tá aí a diferença, por exemplo, entre um deck de Fire King. Se você usa o Fire King e vai meter os Fiend Smith, o teu deck fica peidando um pouco de espaço de tech que você vai usar. As cartas de Fire King são meio ruins de comprar separado e tal. E o Snake Eye, que era a parte boa de se comprar, hoje em dia também tá um pouco estranho de você comprar ela não pareada, então fica de estranho. E essa foi a abordagem que os caras pegaram pra usar. E é legal, mano. Eu achei bem interessante a forma com que eles escolheram explorar esse deck. O deck morreu. O Paulo também jogou de Snake Eye, tá? Nesse fim de semana. Apesar de não ter topado, mas é só pra gente ver, né, que tem muito mais além do que os olhos podem ver. Se você tá disposto a cavar mais fundo, você pode encontrar alguma coisa. Quem diz que simplesmente o Snake Eye morreu e que a galera que faz vídeo é burra porque, oh meu Deus, disse que o Snake Eye ia morrer, quer dizer, disse que o Snake Eye não ia ter diferença em como ele ia estar no jogo e olha só, ninguém usa ele. Todo mundo tava tentando usar o Snake Eye da mesma maneira que tava antes. Teve restrição em cartas, a gente só substitui e mantém a mesma forma de jogar. Não funciona, tem que mudar completamente a porra da forma de jogar, que é o que essa galera, por exemplo, fez. E fazendo isso, o deck performou bem, tá ligado? Em detrimento a usar isso do que usar os outros decks. Eu achei muito da hora isso e ninguém tava esperando. Porque todo mundo, assim como você, decretou o Snake Eye como morto no formato. Mas sim, era uma das melhores opções de se jogar. E isso você só percebe com treino, fazendo as coisas. E não só olhando o resultado de regionais aleatórios que você viu no meu vídeo, por exemplo, ou que você viu no DB, ou que você não pegou pra testar. Eu achei foda esse resultado. Os caras foram bem, né? Parabéns aos jogadores brasileiros que foram jogar esse torneio e toparam. Muito foda. Enfim, e agora é esperar um novo formato, que provavelmente a semana vai ser focada em falar das coisas da nova coleção. A gente vai falar porque tudo aquilo que eu já falei antes sobre essas coisas novas que virão em rota, eu fiz com muito tempo de antecedência. Agora é realidade. Daqui a pouco chega, dia 11, se eu não me engano, de outubro, já dropa a nova coleção. E a gente vai comentar um pouco sobre. Mas é basicamente isso, meus amigos. A última dança do formato, a partir de agora, a rota vai ser legal e vai ser o que vai mudar o jogo. Prepare pra gastar R$ 1.500 no trio de Multi-Army Force.